Muito bem, pessoal, retomamos aqui para dar seguimento no nosso cronograma de processo penal, do ponto em que havíamos parado no nosso último encontro da semana passada, quando então falávamos sobre exceções processuais, não é mesmo? Hoje foi um dia muito interessante para o direito processual brasileiro. Tivemos aí o julgamento do habeas corpus 152.752, que tinha como paciente Luiz Inácio Lula da Silva, e houve o julgamento da questão de ordem de uma preliminar quanto ao conhecimento ou não do habeas corpus, e por maioria o STF entendeu que é cabível, Sheila, superando o óbice da súmula 691. Depois, como foi necessária a suspensão do julgamento, o STF deferiu o congelamento da situação jurídica atual em que Lula se encontra. Como há previsão de julgamento de embargo de declaração no TRF4 na próxima segunda-feira, possivelmente ele poderia ser preso na terça-feira, por exemplo, no caso do não provimento dos embargos, com base na jurisprudência da execução antecipada da pena, que é justamente o objeto do habeas corpus, que se iniciou o julgamento hoje, mas que não foi concluído pelo STF. Então, por 6-5, os ministros do STF decidiram que não será possível a expedição de mandado de prisão contra Luiz Inácio Lula da Silva até que o STF termine de julgar o seu habeas corpus, que foi iniciado hoje e que está pautado para a próxima sessão do dia 4 de abril. É um importante precedente. O STF já vinha dando sinais de que reveria o seu posicionamento quanto à execução antecipada da pena. O voto que mudou de lado foi o do ministro Gilmar, e agora provavelmente a nova maioria, mas no sentido inverso daquilo que ficou decidido no HC 126/292, julgado em 16 de fevereiro de 2016. Ou 12 de fevereiro de 2016, se eu não me engano. E aí, então, provavelmente essa matéria terá uma reviravolta. Que, por um lado, teremos de volta a garantia da presunção de inocência lá prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Por outro lado, a gente também tem uma grave insegurança jurídica. Até 2009 a posição do STF era uma, de 2009 a 2016 a posição do STF foi outra, de 2016 até hoje a posição do STF se mudou de novo e daqui em diante vai se modificar mais uma vez. Poxa, são quase 4 posições jurisprudenciais diferentes em menos aí de, 15 anos. Isso é um problema, 10 anos, não é nem isso. Isso é um problema, a gente tem que repensar um pouco o formato do Supremo Tribunal Federal e daquilo que a jurisprudência constrói, para a gente ter um mínimo, Jardel, de segurança jurídica, tá joia? Esse é o julgado do ano, sem dúvida nenhuma. O julgamento de mérito do habeas corpus 152.752 certamente vai significar um novo precedente em termos de garantia no processo penal, em termos de eficácia do habeas corpus, né? Que foi um dos debates mais intensos no julgamento do conhecimento do habeas do Lula, né? E aí eu recomendo a vocês, eu pude ver um pouquinho do voto do ministro Celso de Mello, que ele retoma aquilo que ficou conhecido como a doutrina brasileira do habeas corpus, desenvolvida principalmente pelo grande patrono da advocacia brasileira, Rui Barbosa, né? Algo que já está sendo construído há 100 anos quase, e que teve contribuições de grandes nomes como do ministro do STF, Pedro Lessa. Enfim, algo robusto e que dá um espectro de proteção ao habeas corpus que não se encontra em quase nenhum outro país do mundo, o que é um avanço, uma conquista civilizatória e democrática da nossa doutrina da jabuticaba brasileira, da doutrina brasileira do habeas corpus. Recomendo que vocês puderem ter contato com esse assunto, conhecer um pouquinho do que é a doutrina brasileira do habeas corpus, do escopo democrático que tem o cabimento da ação constitucional de habeas corpus, vale a pena, principalmente para o nosso objetivo comum aqui, que são provas de defensoria pública. Esse é um assunto que está em alta, né, pessoal? Então, é exatamente por isso que eu recomendo. Ótimo. A gente parou de falar justamente quando estávamos estudando litispendência. Falamos lá da primeira exceção, que era a exceção de suspeição. A gente viu lá que quando um juiz aparentemente não é
imparcial, a gente pode arguir sim a suspeição daquele magistrado. Também vimos a exceção de... Qual foi a segunda? Não me recordo mais. Acho que coisa julgada. Não, exceção de incompetência declinatória fora, eu acho. E aí, agora, veremos a exceção de litispendência, tá? É claro que a gente sabe lá do processo civil o que é litispendência em alguma medida, mas a gente sempre tem que ter os dois pés atrás com aqueles conceitos que a gente importa do processo civil, conforme nos recomenda o professor Auri Lopes Júnior, tá? A gente deve entender aqui litispendência, pessoal, quando há duplicidade de acusações contra o mesmo réu pelo mesmo fato real, material, naturalístico, fenomenológico, pelo mesmo fato, tá bem? A gente sabe que a defesa se defende dos fatos descritos na denúncia e não só da capitulação jurídica atribuída pelo representante do Ministério Público na petição inicial acusatória, tá? A gente tem que se defender dos fatos ali narrados. Se o Ministério Público entende que aquilo foi roubo ou furto, pouco nos importa. O que nos importa é a dinâmica fenomenológica que foi trazida no bojo da petição inicial acusatória. Portanto, ainda que haja duas petições iniciais com duas capitulações jurídicas diferentes, por exemplo, uma denúncia por roubo e uma denúncia por furto, em varas diferentes, mas que decorreram do mesmo fato naturalístico, teremos sim litispendência. Não é porque, aqui a ação penal apura um furto e aqui a ação penal apura um roubo que não estaríamos diante de uma litispendência. Não é isso. A litispendência aqui se refere ao mesmo réu acusado pelos mesmos fatos, pouco importando a capitulação jurídica que o Ministério Público atribui. Tanto é assim, né, Sheila, que a gente pode encontrar lá no artigo 383, se eu não me engano, do Código de Processo Penal. Olha a Ana Paula aí, gente. Tudo bem, Ana Paula? Tudo jóia. A gente vai encontrar lá no artigo 383 do Código de Processo Penal a possibilidade jurídica do juiz modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, podendo atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, né? A gente está diante daquilo conhecido como mutatio libelli ou emendatio libelli, né? A depender do que aconteceu, se houve uma inovação fática no curso da instrução ou se apenas o juiz se convenceu de que, após a instrução processual, a capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público, na verdade, era outra, tá bem? Ótimo. O procedimento da exceção é muito semelhante a todos os outros anteriormente vistos por nós. Também vai ter um apensinho, também vai ter um processinho apensado ao processo principal, a ação penal, né? Vai ter uma arguição que poderá ser oral ou escrita, uma autuação em apartado, a oitiva das partes do Ministério Público e, posteriormente, a decisão do juiz. Tá? Aquele juiz que está processando a ação penal será o juiz que decidirá também a litispendência, tá? Diferente da exceção de suspeição. Afinal de contas, na exceção de suspeição, a gente está dizendo que aquele magistrado não pode julgar nada. Como que ele vai julgar a exceção de suspeição? Não faz sentido. E aí é por isso que, na exceção de suspeição, o juiz, por ser excepto, é o tribunal quem julga, tá? Permanecerá aquele cujo juiz tiver competência. Ora, quem é que será o nosso juiz competente para julgar, então, esta ação penal? Aqueles fatos que estão descritos duas vezes em duas ações penais. O juiz que tiver competência prevalente, seja por prevenção ou por qualquer outros dos critérios anteriormente vistos por aqui por nós. Em regra, vai ser a prevenção. Nessa situação hipotética que eu disse. Ora, temos aqui o juiz da primeira vara, que já recebeu uma denúncia por roubo. Temos aqui na segunda vara criminal um juiz que, em seguida, recebe uma denúncia por furto. Acontece que as duas condutas narradas são idênticas naquelas duas denúncias diferentes. Há, evidentemente, no segundo caso, litispendência. E esse juiz
não poderá julgar essa causa. Quem julgará esta causa é o juiz da primeira vara criminal, porque despachou primeiro, porque recebeu a denúncia em primeiro lugar. Lembramos nós que a prevenção se dá por meio de despacho com conteúdo decisório, e não apenas um mero despacho do tipo vista ao Ministério Público, tá? O que fixa a competência é o despacho anterior, em que houve conteúdo decisório. Por exemplo, recebimento de denúncia, ou quebra de sigilo, ou decretação de prisão, tá bom? É esse juiz que, em primeiro lugar, será competente para poder apreciar aqueles fatos idênticos em duas ações, com a mesma acusação, contra a mesma pessoa. Se acolhida a exceção de dispendência, o feito será extinto. Aquele feito ali não tem mais por que ser processado. Já há uma ação penal anterior sendo processada por aquilo. Cabendo aí um recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 3 do Código de Processo Penal. Tá bem? Não sendo acolhida a exceção de dispendência, o Código de Processo Penal não prevê nenhum recurso. E aí, gente, vamos nos valer da doutrina brasileira do habeas corpus, que concedeu um espectro democrático ao remédio heróico, e impetraremos, portanto, um HC com o objetivo de trancamento daquela ação penal. Eu não posso responder duas vezes pelo mesmo fato. O fundamento da dispendência é bastante claro. O bis in idem. Como eu responderei duas vezes pelos mesmos fatos? Não interessa que a capitulação jurídica tenha se modificado. O que interessa são os fatos, tá? E a proibição da responsabilização dúplice acarreta na extinção da dispendência. O que enseja inegavelmente um constrangimento legal. É sim um constrangimento legal responder a uma ação penal. Ser réu é um constrangimento, quem duvida? Ser imposto, ser submetido, Jardel, às penas processuais que nos fala o professor Francesco Carnelucci, que o professor Auri também nos traz na obra dele, os estigmas decorrentes da ação penal, que a ministra Maria Tereza de Assis Moura também menciona em alguns dos seus votos no STJ. É sim um problema responder uma ação penal, não está tudo bem. Não está tudo bem ser réu. Inclusive, isso pode te trazer prejuízos em outros âmbitos, como, por exemplo, deixar de ter reconhecido para si uma sursi processual. O artigo 89 da Lei 9.099 impede o recebimento, a concessão do direito de sursi processual no caso de outra ação penal em tramitação. Vejam vocês, um direito subjetivo do réu, da pessoa acusada, está sendo subtraído pelo simples fato de responder a uma outra ação penal. Portanto, esta segunda ação penal ilegal, já que contaminada pelo ne bis in idem, provoca um constrangimento legal, que traduz um reflexo no âmbito de liberdade da pessoa, e que pode sim ser sanado pela via do habeas corpus. Tá joia? Em homenagem a essa tradição brasileira da doutrina do HC. E aí, pessoal, no caso da existência da declaração da dispendência de ofício pelo juiz, no bojo do processo, tal decisão terá a natureza de sentença, né? E como se trata de decisão terminativa satisfatória, a gente vai atacar essa decisão por meio do recurso de apelação, né? Com fundamento no artigo 593. E, claro, evidentemente, quando o juiz declara de ofício a dispendência, não há um procedimento em apartado, não há um apenso, não há uma manifestação das partes coitiva do Ministério Público, nada disso, né? O juiz, de ofício, já reconheceu a dispendência. Mas, Teuan, a gente não gosta do juiz que atua de ofício. A gente gosta de um juiz inerte, de um juiz imparcial, de um juiz que, dentro de um sistema acusatório, não toma as rédeas do processo penal. É claro que sim, mas nesse caso é uma atuação do juiz que amplia as garantias individuais do cidadão. É um juiz que está atuando para reduzir o poder punitivo. É um juiz que está atuando para
diminuir a incidência do poder punitivo contra uma pessoa acusada, que é o fundamento do processo penal. O processo penal, enquanto caminho necessário para a pena, serve justamente para reduzir, conter, filtrar o poder punitivo. E o juiz que atua de ofício nessas circunstâncias não viola o seu papel dentro do sistema acusatório, tá? Tanto é assim que cabe habeas corpus de ofício, como manda o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, né? Não é que a gente rejeita todas as hipóteses de atuação do juiz de ofício. O problema é que os juízes, infelizmente, atuam de ofício muito mais na gestão da prova e contra o réu de maneira geral, do que para ampliar e garantir os seus direitos. Porque, infelizmente, no Brasil, como algumas pesquisas já demonstram, e uma que eu me esqueci o nome, vou ver no intervalo e falo para vocês, publicada recentemente com monografia digital do BCCRIM. Os juízes, ao invés de se entenderem como garantidores do direito do acusado, porque é esse o seu papel dentro da democracia e do processo penal constitucional, eles se veem muito mais como agentes de segurança pública. Os juízes acabam entendendo que seu papel na sociedade é combater a corrupção, é combater o crime. Tanto é que existem varas especializadas na combate da lavagem de dinheiro, varas especializadas no combate ao crime organizado. Uma vara especializada ao combate de crimes? Será que é esse o papel do judiciário? Combater o crime? Me parece que não. Me parece que o papel do judiciário, de acordo com a Constituição, é a garantia de direitos individuais do réu. Afinal de contas, o processo, repetindo, é o caminho necessário para a pena. Certo, pessoal? Gente, eu esqueci meu notebook, então vamos passar os slides com delay aqui pelo nosso tablet. Não é, Amanda? Passemos. Muito bem. A quarta exceção, pessoal, que eu trouxe aqui pra gente é a exceção de legitimidade de parte. Tá? Exceção de ilegitimidade de parte. Perceba aqui pro professor Auri, falta a condição da ação nesse caso. E não por ilegitimidade de parte. Essa denúncia não poderia sequer ter sido recebida. Dentro de uma concepção de processo penal que a gente está trabalhando, talvez já seria o caso de cabimento de habeas corpus diretamente. Mas o Código prevê a ferramenta, a via da exceção de legitimidade de parte, né? Que pode ser oposta pela defesa contra o acusador. Né? Legitimidade ativa é quem exerce a pretensão acusatória, tanto para atacar a ilegitimidade ad processo, capacidade de postular em juízo, como também a de causam, quanto à titularidade da ação penal. A gente consegue imaginar alguns exemplos, quase sempre envolvendo ação penal privada, né? Primeiro exemplo, queixa oferecida em caso de crime de ação penal pública. É possível o oferecimento de queixa em caso de ação penal pública? Sheila, é possível, desde que seja uma ação penal, uma ação penal privada subsidiária da pública, naquelas hipóteses bastante específicas do Código de Processo Penal, em que o Ministério Público se mantém inerte e não oferece a denúncia no prazo estabelecido pelo Código. Né? Portanto, é uma exceção. Se em qualquer outro caso a vítima, o ofendido, constituir um advogado e esse advogado oferecer uma denúncia, vamos imaginar que o juiz receba essa denúncia, é um absurdo. Mas se o juiz receber essa denúncia privada, em caso de crime processado mediante ação penal pública, teremos aí a ferramenta da exceção de legitimidade de parte. Mas a questão é tão teratológica, mas tão absurda, que contra o recebimento dessa denúncia cabe habeas. Não seria possível isso, né? Pode ser oposta pela defesa ou conhecida de ofício pelo juiz a qualquer momento. O juiz se ligou que, não devia ter recebido isso aqui não, hein? Tá erradaço. Tá errado, tá erradaço, bicho. Vamos desconstituir esse recebimento? Claro. Até porque, como a gente já disse quando falávamos sobre o recebimento da denúncia, não há consumação pro iudicato. Não há consumação, preclusão consumativa pro iudicato. O juiz pode rever as suas decisões.
desde que seja para ampliar as garantias do indivíduo, desde que seja para desconstituir um ato de incidência na esfera individual de liberdade dessa pessoa, como é o recebimento de denúncia que deflagra uma ação penal. Correto? Ótimo. Exceção de ilegitimidade de parte, no caso de acolhimento, caberá rese, recurso em sentido estrito, na forma do 581.3, que o 581.3 fala genericamente, caberá recurso em sentido estrito contra 3, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Tá? Portanto, as outras exceções todas, a gente vai de rese, na forma do 581, inciso 3, beleza? E não sendo acolhida a ilegitimidade de parte, não há uma previsão de recurso. Um erro do Código de Processo Penal de 1941, podendo ser interposto, como eu já adiantei quando falávamos no item anterior, habeas corpus, né? Ou ventilada posteriormente em preliminar de apelação. Para mim é habeas, gente. Habeas vai resolver essa situação teratológica, ilegal, injusta. Um outro exemplo aqui, pessoal, de legitimidade de parte, no caso de defeito na procuração, de falta da observância do rigor legal, quanto ao oferecimento de uma queixa. Não foi fornecido o instrumento de procuração adequado para que a pessoa processasse, mediante queixa-crime, o réu. Acho que dá pra gente ir pela via da ilegitimidade de parte, por falta de ilegitimidade ad processum, tá bom? A capacidade de postular em juízo. Se a pessoa vai em nome próprio e oferece uma queixa-crime, ou se não, concede os poderes necessários ao advogado para tanto, há uma ilegitimidade ad processum, tá? Uma segunda hipótese, um segundo exemplo de ilegitimidade de parte, da exceção de ilegitimidade de parte. Pessoal, e se eu não me engano, a última exceção que a gente vai trabalhar hoje é a exceção de coisa julgada. E eu também coloquei no slide pra gente o nome em latim dessa possibilidade de exceção. Exceptio rei judicate. E o problema é esse, né, pessoal? Infelizmente, as provas de concurso acabam explorando esses nomes. E não exceção de coisa julgada. Seria uma exceção muito mais simples. Um nome muito mais simples. Mais uma vez, aqui a gente quer evitar a mesma coisa, que é a exceção de litispendência. O bis in idem. Se eu já fui processado, se eu já fui condenado por aqueles fatos, eu não posso novamente responder a uma ação penal por isso, né? Até porque não existe revisão criminal pro societate. Só existe revisão criminal pro réu, tá bom? Não é possível se falar em exceção, em revisão criminal para o Ministério Público, quando alguém foi absolvido indevidamente. O Ministério Público teve sua chance, desperdiçou, uma pena. Ah, mas é injusto. Veja bem, não. A gente quer ampliar o espectro de garantia das pessoas, de todas as pessoas. A gente não pode dormir com a espada de Damocles sobre nossas cabeças, não é mesmo? Então, se o Ministério Público desperdiça essa chance de produzir uma condenação criminal, uma pena. Por aqueles fatos nunca mais poderá acontecer. E a possibilidade mais corriqueira de exceção de coisa julgada é quando há arquivamento de inquérito. Arquivamento de inquérito, promoção de arquivamento de inquérito. O Ministério Público promove o arquivamento, o Ministério Público pede o arquivamento do inquérito policial, por entender que ali teria ocorrido uma legítima defesa. E aí o juiz homologa esse pedido de arquivamento. A pessoa foi acusada de um gravíssimo homicídio e no curso do inquérito a opinião delicti, a opinião do Ministério Público, foi
formada no sentido de que houve legítima defesa. E ele faz a promoção de arquivamento, Amanda, nesses fundamentos. E o juiz homologa. Nesse caso específico, essa decisão faz coisa julgada material. Não tem aquela ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal, que fala da possibilidade de surgimento de outras provas para a reabertura da investigação. E quando acontece isso, ainda que surjam novas provas, Emerson, que infirmem por completo a tese de que havia sido legítima defesa, não será possível o oferecimento dessa denúncia. Não será mais possível. Porque houve uma homologação de pedido de arquivamento que fez coisa julgada material. Tá bom? Então, todas as vezes que há um arquivamento de inquérito, por exemplo, que faz coisa julgada material, não será mais possível o oferecimento de denúncia por aqueles fatos. Aí eu acho que é o âmbito de incidência maior. Como é que você vai se defender disso? Para mim, sempre habeas, via expresso do habeas corpus. Mas, eventualmente, se o juiz recebe uma denúncia dessas, você vai apresentar sua resposta à acusação e uma exceção de coisa julgada. O Ministério Público já foi apreciado esses fatos. Senhor juiz, senhora juíza, acabou esse processo. 2010. E fez coisa julgada material. Ou, então, o Ministério Público, ainda que tenha, Amanda, malandramente. Você lembra dessa música? Sumiu, né? Malandra... Não sei o que aconteceu. Lembrei aqui agora. O que acontece? Ainda que o Ministério Público faça a ressalva do surgimento de novas provas para o oferecimento de denúncia ou reabertura da investigação, ele só poderá fazer isso quando houver uma prova. E não nova interpretação sobre as provas velhas. O que é muito comum. Também acho que caberia aí uma exceção de coisa julgada. E sempre habeas. Tá em coma, fala habeas. Alguma coisa boa vai acontecer. Entendeu? É isso. A coisa julgada tem limites objetivos. O fato é natural, não interessando a qualificação jurídica, mais uma vez. A defesa se defende dos fatos naturalísticos, fenomenológicos que aconteceram, descritos e narrados na dinâmica da denúncia. E não da qualificação jurídica, da capitulação atribuída pelo Ministério Público, dos tipos penais imputados àquela descrição fática. E também há limites subjetivos, identidade do imputado. Claro, tem que ser aquela pessoa. A exceção de coisa julgada poderá ser formal, irrecorribilidade de decisão por preclusão, ou material, imutabilidade da decisão, produção exterior de seus efeitos. Né? Houve trânsito em julgado, ainda que seja um trânsito em julgado que produz coisa julgada formal, cabe a exceção de coisa julgada. Tá bom? E é claro que na exceção de coisa julgada material está contida a coisa julgada formal, né? Tem que ter transitado julgado, tem que ter passado o prazo para o recurso, seja da acusação e da defesa. A coisa julgada no processo penal somente produz a plenitude de seus efeitos, coisa soberanamente julgada, em relação à sentença absolutória, pois sentença condenatória pode ser objeto de revisão criminal a qualquer tempo, como eu havia adiantado, artigos 621 e seguintes. Inclusive, pessoal, em dezembro de 2016, se eu não me engano, ou dezembro de 2017, acho que foi 2016. 2016 certamente. Foi fundado no Brasil o Innocence Project, um projeto muito conhecido e famoso pelas suas vitórias nos Estados Unidos, que se propõe a revisitar aqueles casos de pessoas condenadas e que há notícia de erro judiciário. Recentemente, inclusive, houve o primeiro caso do Innocence Project de Brasil que foi julgado procedente, o caso do Atercino, pelo TJSP, vejam vocês. E aí foi reconhecido o erro judiciário no caso dele, e o Ministério e o Tribunal de Justiça julgou procedente a revisão criminal. Já havia transitado em julgado, ele havia sido condenado por um crime horrível, um crime de estupro de vulnerável contra os próprios filhos.
E os filhos disseram depois que haviam sido 17 anos depois que haviam sido torturados para dizer aquilo. Surreal, né? É por isso que há a previsão da revisão criminal sempre. E é por isso que a coisa julgada para a defesa sempre está suscetível à revisão criminal. Tá bem, pessoal? Ótimo. Eu acho que das exceções, turma... Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Das exceções é isso. Alguém me ajuda a colocar os slides aqui, o segundo slide, Amanda? Então, vamos retomar aqui com a continuação dos nossos slides. Ótimo. Pessoal, vimos aqui nas questões incidentes, continuamos a falar aquilo que nos propusemos na semana passada, que eram as exceções processuais. Falamos da exceção de litispendência, da exceção de ilegitimidade de parte e da exceção de coisa julgada. Eu lembro que no encontro anterior também havíamos falado sobre exceção de suspeição e exceção de incompetência, se eu não me engano. Tá bom? Agora falaremos de um novo tema, de uma nova matéria, e eu acredito que vai dar tempo de encerrar hoje, abordando com tranquilidade as eventuais polêmicas que aparecerem pelo caminho. Olha que coisa boa, tá? O nosso cronograma inclui sujeitos e partes, atos de comunicação, inatividade processual e assistente de acusação. Se você, assim como eu, segue o livro do professor Auri Lopes Jr., que não está aqui, porque alguém espertamente, inteligentemente pegou emprestado, esse seria o capítulo 10 do livro. Não estamos seguindo o livro na ordem em que os capítulos estão ali estabelecidos. Até porque a gente divide a matéria com outros colegas, etc. Mas se você está lendo, leia o capítulo 10, que você vai entender tudo que está aqui, tá bom? É um nosso guia. E dentro do que eu separei nesse capítulo 10, que evidentemente não é tudo, eu coloquei alguns itens que me pareceram mais interessantes. O primeiro deles é entender o réu enquanto sujeito. Emerson, dentro do sistema acusatório, o réu é sujeito de direitos e não um objeto do processo penal. Afinal de contas, o nosso objeto do processo penal é a pretensão acusatória. Precisamos entender isso. O réu enquanto sujeito de direitos e qual é o papel do Ministério Público. O Ministério Público é parte, o Ministério Público quer custos legis. Quem é esse cara que dá parecer? Vamos falar sobre esse cara. E depois falaremos sobre citação, que talvez seja um dos atos processuais mais importantes para a efetivação do contraditório da ampla defesa. Certamente o mais importante, podemos cravar. A gente vai falar de algumas espécies de citação, das modalidades de citação, começando pela citação pessoal, que deve ser a regra geral, a citação por edital, a citação por hora certa. Eu não coloquei a citação por carta precatória porque me parece muito a mesma coisa do processo civil, e a citação por carta rogatória, que daí tem uma questãozinha envolvendo aí o processo penal, que é mais interessante. Porque afinal de contas o processo penal é mais interessante na vida, né? Como eu já disse pra vocês aqui. Sheila, você já assistiu algum filme sobre a exceção do contrato não cumprido? Olha que coisa chata! Você já assistiu? Ana Paula, parece que assistiu. Você assistiu, filha? Ah, não, ainda não tive. Ainda não teve esse tempo. Você já assistiu cláusulas rebus sic stantibus? Isso não é legal, família. Ninguém está interessado nisso. A gente quer assistir que filme? Duro de Matar, Crimes de Primeiro Grau, 12 Homens e uma Sentença. Sacou? Tipo, processo civil, processo penal. Há uma diferença. Há uma diferença, assim, evidente, né? Tá no nosso cotidiano. Basta ver nos seriados, tipo, Making a Murder, How to Get Away with Murder. Porra, só coisa boa, família. Você entendeu? Ótimo. Eu estava dizendo isso porque, como vocês podem ter percebido nas nossas espécies de citação, não há, Emerson, a citação por hora... Não, por hora certa. A citação por AR. Mas como assim, cara? Você vai mandar uma cartinha pra mim? Eu não recebo cartinha nem do Papai Noel, vou receber sua, com a denúncia. Não faço isso, tá bom? Não existe essa modalidade de citação. Tá? Depois, pessoal, na sequência, falaremos um pouquinho sobre a inatividade processual. Inatividade processual real
e inatividade processual ficta. E aqui tem um tema intimamente ligado à inatividade, que é a revelia, que mais uma vez tem nada a ver com a revelia daquela matéria menos importante, daquela matéria conhecida como processo civil, né? Enfim, e aí também falaremos sobre intimação e notificação. O que é que o código está chamando de notificação? Será que é a mesma coisa que a citação? Na lei de drogas, o réu é notificado para apresentar uma defesa preliminar, na forma do artigo 55, se eu não me engano. Enquanto que nos crimes comuns previstos no Código Penal, seguimos o rito ordinário. E lá, o réu é citado e não notificado. Será que há uma diferença? O que está acontecendo aí? As intimações, como elas se dão, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o advogado dativo. O advogado dativo tem a prerrogativa de ser citado pessoalmente, já que ele faz às vezes da Defensoria Pública. Será que sim? Será que não? E um tema da vez, na sequência falaremos sobre a condução coercitiva. Será que se eu não atender uma intimação, tema da nossa aula, eu posso ser conduzido coercitivamente perante a autoridade policial, a autoridade judicial que seja? Será que isso é constitucional? E, por fim, tentaremos chegar em assistente de acusação. Quem é esse cara? O que você quer aqui? Por que você está movido por esse mau sentimento, com pitadas de psicopatia? Sai dessa, sai dessa. Esse sentimento é horrível. Por que você está aqui? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Gente, essa foi a melhor frase do ano, né? Alguém tem ela aí? Eu até esqueci. Eu estou um pouco chateado com isso. Você é uma pessoa horrível. Você como que era? Puta, pitadas de psicopatia me pareceu muito ofensivo. Oi? Vai ser a frase do ano, certo? Uma pena que o carnaval já tenha passado. Uma pena. Certamente. Ontem isso foi ontem, né? Foi ontem. O número de memes que eu recebi de ontem para hoje especificamente sobre isso, sensacional. Olá, boa noite, Fran, boa noite. Fran, não perdeu nada. Imagina, querida. Falávamos apenas sobre memes. Uma camiseta. Eu quero muito uma camiseta dessa. Nossa, depois eu vou ver a frase aqui. E é isso. Se tem uma coisa que está funcionando no Brasil, pessoal, são os memes, né? A única instituição no Brasil que de fato funciona são os memes. Os memes, eles estão aí para deixar a gente continuar vivendo, senão já teria dado muito mais coisa errada. Enfim, pessoal, vamos começar falando aqui no nosso primeiro item do réu enquanto sujeito de direitos, não é mesmo? Pessoal, a gente pretende construir uma visão de sistema acusatório constitucional, de um processo penal constitucional. O que isso significa? Quais as implicações que isso traz ao processo? A primeira delas, além da separação do julgador e do acusador, é o entendimento do réu, da pessoa acusada enquanto sujeito de direitos. Isso lhe traz prerrogativas. Há prerrogativas em ser réu. E essas prerrogativas devem ser rigorosamente respeitadas dentro de um sistema acusatório constitucional. Porque é isso que se faz na democracia. E é exatamente o contrário que se faz nos estados autoritários. Naqueles estados em que o processo, em regra, costuma ser inquisitivo, não é mesmo? Então, a gente precisa entender esse réu, essa pessoa acusada, enquanto sujeito de direitos. E dar a ele algumas prerrogativas mínimas. Como o direito de não produzir provas contra si, como o direito de ser informado da acusação que pesa contra si, como o direito de poder reagir contra esta acusação que é formulada contra si, como o direito de conhecer todo o conjunto probatório antes de se manifestar nos autos, como, por exemplo, o direito de sempre falar por último, como o direito de poder constituir uma defesa técnica em paridade de armas com o Ministério Público, com a mesma capacidade técnica, material e humana do Estado, acusação. Portanto, essa é uma visão que permite a construção de um processo penal democrático, né?
A gente precisa abandonar a concepção do acusado enquanto objeto do processo penal. Porque objetos eu conduzo contra a vontade deles, já que eles não têm vontade. Percebam do que a gente está falando, Jardel? Se o réu é sujeito, ele não pode ser conduzido contra a sua vontade, como se fosse um objeto. Não é disso que se trata. A gente tem que respeitar essa pessoa e as suas garantias mínimas decorrentes do modelo constitucional que desenhamos. Nesse sentido, pessoal, há um fortalecimento da estrutura dialética do processo. Porque é a dialética que permite a construção do contraditório. O processo enquanto procedimento em contraditório, como traz o professor Auri, se remetendo às lições do grande processualista Fazzolari. É isso que a gente está tentando construir. E, evidentemente, dentro desse modelo, o Ministério Público é parte desse processo. E não poderia ser diferente. Se a gente quer estabelecer o contraditório, mediante uma estrutura dialética, a gente tem que ter duas partes. Só há contraditório para que se estabeleça uma dialética se a gente tiver duas partes. E é exatamente por isso que o Ministério Público tem que ser visto como uma parte no processo penal. É impossível a dialética no processo penal dentro de um sistema acusatório que permite a imparcialidade de uma parte. Como explicar a imparcialidade de uma parte? E aí, cuidado. É óbvio que o réu tem direito ao promotor natural. Subjetivamente, o promotor que formula a acusação, que deduz a pretensão acusatória por meio do processo penal contra o réu, tem que ser um promotor imparcial, no sentido de não ser um inimigo do réu, no sentido de não ser suspeito, não ser imparcial, quer dizer, não ser parcial nesse sentido. Mas isso não significa que dentro da estrutura dialética do contraditório, o Ministério Público seja imparcial. Não, a garantia do promotor natural, decorrente da Constituição, do juiz natural, é uma garantia para impedir vinganças privadas por meio do processo penal. É evidente que o promotor vítima de um crime não vai poder processar o acusado do crime que contra si foi cometido. Isso é evidente. Mas isso não significa dizer que o Ministério Público, enquanto órgão de acusação, é imparcial. Porque se ele for imparcial, já há um desequilíbrio. Já há uma disparidade de armas. Afinal de contas, porque alguém imparcial deduziria ou uma pretensão acusatória ou uma hipótese acusatória contra alguém inocente? Então vejam, a gente tem que enxergar o Ministério Público como de fato ele é. Uma parte do processo penal que representa a acusação. Não existe isso. E isso é muito comum no júri, infelizmente. O promotor vira e fala no júri: eu sou promotor de justiça e não promotor de acusação. Tanto é verdade, Emerson, que eu, enquanto promotor de justiça, já pedi a absolvição inúmeras vezes. Porque dentro da minha independência funcional e da minha imparcialidade, eu reconheço quando de fato é o caso de se pedir a absolvição. Não acredito. Veja bem, família. Vou até pegar uma água. Veja bem. Se o Ministério Público pede uma desclassificação ou uma absolvição, significa que ele deixou de ser parte? Não. Até porque, infelizmente, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade inconstitucional da condenação mesmo com pedido de absolvição, no 384 ou 5 ou 3, se eu não me engano, do Código de Processo Penal. Se o Ministério Público pede absolvição ou desclassificação da conduta, não significa que ele é imparcial, de maneira nenhuma. Tanto é assim que a própria defesa pode pedir uma condenação, como eu já fiz no Tribunal do Júri algumas vezes. Mas uma condenação por um outro crime menor do que aquele
imputado na pronúncia, por exemplo. A acusação de um homicídio qualificado. A defesa sustenta uma tese de homicídio privilegiado. A defesa deixou de ser defesa porque não está pedindo absolvição? É óbvio que não. Assim como a acusação não deixa de ser acusação quando não pede a condenação. O Ministério Público é parte no processo penal. E sempre será. Tá bom? É o que diz, por exemplo, o professor Rubens Casara, um excelente magistrado que inclusive acabou sendo perseguido recentemente, teve que responder, se eu não me engano, perante o CNJ por ter participado de manifestações contra o impeachment. E o professor Casara fala exatamente isso. O promotor de justiça no processo penal é um dos sujeitos do contraditório e atua parcialmente. Ele é um sujeito do contraditório. Ele constitui a dialética. O ativismo é marca da atuação desse órgão, sempre direcionado e, portanto, comprometida com a confirmação da hipótese acusatória. O Ministério Público faz inquisição de testemunhas com o objetivo de confirmação da hipótese acusatória. Isso não faria sentido algum. É claro que, infelizmente, a gente está vivendo um momento em que sequer o artigo 212 é respeitado e o Ministério Público pode ser um figurante na audiência de instrução e julgamento, já que o juiz faz todas as perguntas. Mas, Joyce, é óbvio que o Ministério Público está tentando fazer a confirmação da sua hipótese acusatória. Né? É óbvio. E é por isso que a gente sempre deve ler o órgão de acusação como tal, como órgão de acusação. E aí, há uma contradição, há uma jabuticaba, mais uma, e essa não é doce, inventada aqui no Brasil, que é o parecer do Ministério Público na segunda instância. E aí, portanto, não, então tá bom, o promotor natural que oferece a denúncia e que participa da instrução e eventualmente interpõe uma apelação, é um promotor que, sim, faz parte do órgão de acusação e que, portanto, é parcial. Mas o procurador de justiça, esse não. Esse ele é custos legis. Está lá para para opinar, para dar um parecer em algum sentido, descomprometido com o seu colega promotor de justiça de primeiro, descomprometido. Está ali para analisar o processo e ofertar um parecer. Veja, eu conheço muitos procuradores de justiça criminal que, de fato, oferecem pareceres contrários àquilo que foi pleiteado pelo colega, pelo promotor de justiça em primeiro grau. Mas isso significa que esse procurador de justiça é imparcial? Evidente que não. Tanto é assim que ele constitui o contraditório e a dialética na segunda instância. Quando a defesa faz a sustentação oral, o procurador de justiça se levanta e faz a sustentação oral dele, constituindo a dialética e permitindo que o contraditório seja exercido. Isso só é possível quando temos duas partes. E se a gente tem uma parte, ela não pode ser imparcial, porque parte e imparcial são coisas que não tem como conviver na mesma frase. Tá? Uma parte imparcial. Portanto, tampouco o procurador de justiça criminal ou procurador da República é imparcial. Eles, no processo penal, fazem parte do órgão de acusação e atuam como tal. E só no Brasil existe a figura do parecerista. Olha que loucura. O Ministério Público recorre, a defesa apresenta contra-razões, aí o Ministério Público dá um parecer de novo. Por quê? Porque sim. Com que fundamento esse parecer apareceu no meio do caminho? Qual que é a contribuição que esse parecer pode ter? Nenhuma. Não faz sentido existir um parecer em segunda instância ou no STJ ou no STF. Para que a gente quer um parecer? Para que eu quero um parecer? O Ministério Público já não apresentou contra-razões ou razões? Não tá bom, né? A não ser, é claro, que a gente imagine que os procuradores de justiça sejam melhores que os promotores de justiça. O que acho que eles não vão gostar dessa tese. Tá bom, pessoal? Então a gente tem que levar isso nos nossos corações. O processo penal enquanto um processo constitucional, um processo guiado pelo princípio do sistema acusatório. Emerson. Por exemplo, na sucessão oral, eles falam depois.
Depende, mas vamos. Normal, assim, você vai, faz a sustentação e depois eles falam. Isso não inverteria a ordem? Então, a regra do sistema acusatório e do processo penal democrático constitucional é que a defesa sempre fale por último. Há uma previsão no artigo 600 e alguma coisa do Código de Processo Penal, se eu não me engano, em que, ainda que nos recursos interpostos pelo Ministério Público, a sustentação oral seria depois da sustentação oral da defesa, havendo uma inversão da regra do procedimento, uma inversão procedimental. Eu não me lembro agora o artigo que está isso especificamente, mas esse artigo é inconstitucional. Não foi recepcionado pela Constituição de 88, já que o Código é de 1941. E a jurisprudência do STF caminha nesse sentido. O que acontece é que, infelizmente, talvez a grande maioria dos recursos interpostos sejam recursos da defesa. E já que é a defesa que leva as razões, a defesa sustenta primeiro. É a defesa que interpõe, que impetra a ação constitucional de habeas corpus, é a defesa que sustenta primeiro. Mas, se é um recurso do Ministério Público, um recurso de apelação ministerial, quem sustenta primeiro é a defesa. E pode bater a mão na mesa, gritar questão de ordem e fazer constar na ata. Porque haverá inversão procedimental que não é admitida pela jurisprudência do STF. Beleza? Ótimo. Pessoal, o nosso sujeito do processo penal, o nosso acusado, ele, acusado no sentido amplo, pode passar por algumas etapas. Tá? Antes, até não coloquei aqui, mas antes de ser indiciado, e o indiciamento agora é um ato formal e obrigatório que deve ser devidamente fundamentado pela autoridade policial, essa pessoa é apenas investigada. Foi lá, baixou uma portaria de inquérito policial, instaurou um inquérito para apurar um crime de homicídio contra o Emerson. Até ele ser ouvido, até as primeiras testemunhas serem ouvidas, até o exame necroscópico ficar pronto, até o exame da balística chegar, essa pessoa, ela não foi indiciada, não é ré, não é acusada. Ela é uma investigada, que eu não coloquei aqui. Em seguida, depois que a autoridade policial colhe alguns elementos mínimos, como depoimento de uma ou duas testemunhas, o exame da balística, o exame necroscópico, e faz um interrogatório dessa pessoa, a autoridade policial entende que de fato é o momento de indiciá-la e vai lá e fundamenta isso. Então, o acusado passa de investigado para indiciado. Tá? Num segundo momento, depois de relatado o inquérito, o Ministério Público recebe esses autos e forma a sua opinião delicti, se convence que ali há indícios de autoria e materialidade, o parquê oferece a denúncia. E quando essa denúncia é recebida, aquela pessoa indiciada passa a ser acusado ou réu, porque agora temos uma decisão de recebimento de denúncia. Ato contínuo, se há uma sentença, essa pessoa, nesse primeiro momento, já é uma sentenciada, mas ela está recorrendo. Portanto, ele é um recorrente. Ou embargante, se for oposto a um embargo de declaração contra uma sentença. Em seguida, quando há o trânsito em julgado, essa pessoa passa a condição de sentenciado. Porque contra si houve a formulação de um título executivo judicial que passará a ser executado mediante a restrição da sua liberdade. Essa pessoa terá contra si a expedição de um mandado de prisão em virtude da sua condenação transitada em julgado. E assim espero que seja no futuro próximo. Quando ela passa a executar a pena, em regra, nos processos de execução, a gente vai ver a terminologia como recuperanda. Mas esse é um termo ruim, né? Porque a gente não acredita nas teorias reeducação, ressocialização, recuperação da pessoa presa. Quem aqui acha que a prevenção especial positiva, isto é, a ressocialização, de fato é efetivada no Brasil, nos cárceres que temos hoje por aí, em Pedrinhas,
na penitenciária central de Porto Alegre foi desativada, ou sei lá, na penitenciária do complexo, como chama o de Manaus, complexo Nelson Hungria, não me lembro. Como pode nesses ambientes uma pessoa sair melhor, né? E a crítica que o professor Zaffaroni já faz e sempre fez, e que é ótima. Como ensinar alguém a jogar futebol dentro de um elevador? Como esperar que alguém viva melhor em sociedade, retirando esta pessoa da sociedade? Que sentido faz isso? Então, eu não recomendo, eu não acho que para uma prova de defensoria faz sentido escrever a palavra recuperando, tá bom? Mas eventualmente pode aparecer numa prova teste. Ótimo. Na sequência aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo passar o slide. A gente precisa entender que quando a Constituição, lá no inciso 55 do artigo 5º, se refere aos acusados em geral, estão incluídos aqui todos aqueles estágios que uma pessoa passa até ser condenado. A Constituição garante o contraditório e a ampla defesa aos acusados em geral. Isso significa que não é garantido, que não está garantido o contraditório e a ampla defesa ao indiciado? Ao recuperando? Ao recorrente? Óbvio que não. A Constituição garante aos acusados em geral, que embarca todas aquelas classificações que vimos no slide anterior, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, tá bom? É assim que a gente deve interpretar o que está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Acusados em geral é o suficiente para alcançar tanto o indiciado quanto o acusado ou sentenciado, tá bom? É porque, infelizmente, também a gente tem algumas pessoas no Brasil, e eu li isso numa decisão de recebimento de denúncia de um caso de Passos, por coincidência, de uma querida amiga, que também a gente citou na outra aula. E a juíza escreveu na petição de recebimento de denúncia que o contraditório não é garantido no inquérito. Isso foi, tipo, essa semana. Eu li essa semana. Ela me mandou, falou, lê essa decisão. Eu falei, que? Tá nesse nível já? Então, a gente deve ficar atento que sim, é sim garantido o contraditório e ampla defesa aos acusados em geral. Só está escrito na Constituição, tá? Você pode até achar que não cabe, mas tá cabendo. Ótimo. Pessoal, vamos começar a falar um pouquinho então, no final desse nosso primeiro bloco, sobre citação, né? Que horas que a gente costuma fazer o intervalo? Às 9. Falamos aqui do réu enquanto sujeito de direitos, vamos falar um pouquinho sobre citação. Gente, contraditório significa informação mais reação. É isso que você vai encontrar na doutrina da professora Ada Pellegrini, é isso que você vai encontrar na doutrina do professor Auri Lopes, em qualquer manual de direito processual penal. É óbvio, porque eu só posso garantir o contraditório se eu sei do que eu estou me defendendo. E além de saber, mais do que saber, de ter conhecimento de tudo que pesa contra mim enquanto acusado, eu preciso ter a oportunidade de reagir. Mas só a oportunidade de reação, Amanda, não é o suficiente. Além de ter uma oportunidade de reagir, eu preciso ter a garantia de que substancialmente aquela minha reação será levada em consideração pelo magistrado. Não faz sentido nenhum, Joyce, ser facultado o direito à resposta à acusação se o juiz não vai ler a sua resposta à acusação. Tá bom, doutor, pode ler aí o inquérito. Tá bom, doutor, pode apresentar aí. Quantos dias o senhor quer de prazo? 10 dias? Tá bom. E aí, na decisão, o magistrado não leva em consideração aqueles seus argumentos utilizados. Então por que teve a oportunidade? Não é só a oportunidade de reação que viabiliza o contraditório. É mais do que isso. O contraditório, substancialmente falando, tem
tem que permitir que os argumentos defensivos, a partir de todo o conhecimento prévio da acusação e daquilo que foi colhido, seja levado em consideração pelo julgador. Porque se não for levado em consideração, não poderá ser efetivo. Tá bom? É por isso que o contraditório cria as condições de possibilidade para o exercício do direito de defesa. É impraticável o contraditório se eu não tiver conhecimento de tudo. Se o Ministério Público tiver informações que eu não tenho, eu não posso me defender adequadamente. Há uma disparidade de armas. Se o Ministério Público pode recorrer de mais decisões do que a defesa, há uma disparidade de reação. Percebam? Se o Ministério Público sempre fala depois da defesa, há um prejuízo para a compreensão do julgador daquilo que está sendo formulado. A dialética fica desequilibrada. O Ministério Público acusa, a defesa apresenta a sua reação, a pretensão acusatória, e o Ministério Público se manifesta antes da sentença de novo. Quantas manifestações a gente tem no Ministério Público? E quantas a gente tem na defesa? Há uma disparidade. Tem que haver também uma igualdade nas oportunidades de reação. Tá bom? Aqui o que o professor Auri diz sobre isso. O contraditório só será efetivo quando a parte tiver ciência da acusação. E citar alguém é dar ciência sobre determinado ato. A citação é um ato de cientificação daquela pessoa do que pesa contra si. É uma cientificação da acusação formulada pelo Ministério Público. A pessoa será citada, será cientificada de que contra ela foi formulada uma acusação formal por escrito. Ela vai receber essa acusação formal por escrito, tá bom? E é por isso que o ato citatório, o ato de comunicação da acusação, o ato de cientificação da defesa de que contra alguém há um processo penal, em vias de ser inaugurado, porque a gente entende que o processo penal só nasce no recebimento da denúncia, vai poder então haver a possibilidade de contraditório, de uma dialética prévia a esse momento, tá bom? É por isso que para o contraditório é essencial a eficácia da comunicação processual. Fran, o que eu estou falando quando eu falo eficácia da comunicação processual? De que a pessoa, de fato, seja comunicada e tome ciência de que há um processo penal contra ela. Não pode ser por carta. Vamos dar uma carta para ela que tem um processo penal aqui. O porteiro recebe, segue o baile. Essa comunicação é revestida de forma. Uma forma que deve ser respeitada. Porque, lembra da nossa tatuagem que a gente fez no nosso primeiro dia? Vocês lembram? Forma é garantia. No processo penal, forma é garantia. Você não fez, Joyce? Puxa vida. Tá em tempo, hein? Eu tenho tatuado aqui do meu lado esquerdo. Forma é garantia. Vai nessa. Assinado Auri Lopes. Auri Lovers? Citação, intimação ou notificação. A gente tem que resguardar essas formas, porque essas formas concretizam substancialmente o contraditório. Não é mera formalidade do ato. Não, isso daí dá vida ao contraditório, tá bom? Por isso que a falha na comunicação processual viola o contraditório e conduz a uma nulidade absoluta. Ou, como diz o professor Auri, um defeito insanável. O professor Auri gosta mais da nomenclatura defeito sanável ou defeito insanável. Porque se fala defeito, a pessoa não tem que falar não teve prejuízo. Sabe esse papo? Nulidade tem que demandar. Paz, nulité, sans grief. De onde que pode ter vindo isso? Processo civil. Essa construção não atende ao rigor que o processo penal necessita. Tá bom? É por isso que a nomenclatura do defeito é melhor. Juiz, houve um defeito na citação. Não tem como salvar isso. É um defeito insanável.
ou uma nulidade absoluta, tá bom? E se trata de nulidade absoluta, pode ser reconhecida a qualquer momento. Perceberam como é importante essa matéria? A citação é um ato vital para o processo penal, porque até 96, como eu me recordo de ter dito, alguns dos nossos encontros anteriores, era possível, Sheila, a deflagração de uma pessoa, ou de um processo penal contra uma pessoa ausente. E até mesmo uma condenação de alguém que sequer soube da existência desse tal processo penal. Que é muito grave, imagina. Como que a gente vai admitir a condenação de alguém que nunca se defendeu? O processo penal só se completa com a citação, porque dentro do sistema acusatório a gente leva em consideração o acto trium personarum. Só haverá processo penal quando a gente tiver acusação, juiz imparcial e inerte, que não atua de ofício, e defesa. E a defesa que se materializa tanto na defesa técnica, por meio de um advogado, quanto na autodefesa, que pode ser positiva ou negativa. Por isso que a comunicação ao réu da existência de uma acusação é fundamental. É a forma em que o acusado recebe a informação. Lembra? Contraditório igual informação mais reação. A citação viabiliza a informação. E é por isso que ele tem que receber a denúncia. Não é só chegar com o mandado de citação e falar: Joyce, Barra Funda, segunda-feira, 10h15. Como assim? Eu não entendi nada. Eu não sei o que está acontecendo. O oficial de justiça, em regra, teria que ler a denúncia. Não basta entregar a denúncia, ele tem que entender o conteúdo do que está acontecendo. E é por isso que a denúncia tem que ser objetiva, concisa e descrever os fatos. E não denúncia de 140 páginas aí, que a gente tem visto. Tá bom? O réu tem que entender isso. Caracteriza o primeiro momento contraditório. Como assim o primeiro momento contraditório? Não há contraditório no inquérito? Não é isso. Há contraditório no inquérito. Tá? Se a pessoa acusada, a pessoa investigada, sabe que contra si existe um inquérito policial e voluntariamente vai até a delegacia, se coloca à disposição para ser ouvido e esclarecer aqueles fatos, ela está exercendo contraditório. A pessoa está efetivamente promovendo a sua autodefesa positiva, por exemplo, na medida em que ela vai até a delegacia, até a autoridade policial e narra os fatos conforme a sua compreensão, conforme se deram para si. Portanto, há sim contraditório antes do processo, antes do recebimento da denúncia, antes da citação, tá bom? Ótimo. E aí o réu é citado para responder à acusação em 10 dias, na forma do artigo 396. Tá? Observação. Antes da reforma de 2008, o réu era citado para ser interrogado. Olha que coisa, Emerson. Chegava o oficial de justiça na casa do ser humano, entregava para ele uma cartinha bomba e ele já tinha que ir no fórum. O que queria fazer lá, Joyce? O que queria fazer lá? Ele nem sabe o que está acontecendo. Já tem um dia para ele ir no fórum, Sheila. Chega lá, evidentemente, sem o total conhecimento da acusação, sem o tempo razoável para preparar a sua defesa, e assim não consegue efetivar o contraditório em ampla defesa. Inegável prejuízo, um modelo muito distante do sistema acusatório, tá bom? Mas que funcionava até anteontem, 2008, não faz tanto tempo assim. E que ainda é a previsão da lei de drogas, e que ainda é a previsão do Código de Processo Penal Militar, e que também é a previsão da lei eleitoral, mas que o STF já decidiu
que mesmo nos procedimentos especiais, o interrogatório é e deve sempre ser o último ato. Não sei se eu comentei isso com vocês. Certo? Sempre. Ah, mas a lei de drogas, Emerson, é uma legislação especial. E a legislação especial se sobrepõe à regra geral prevista no Código de Processo Penal, dizem os juízes. E agora? Como a gente fica? Acontece que a lei de drogas, por exemplo, 11.343 de 2006, apenas foi reproduzir a regra geral que vigorava antes de 2008. E a regra geral era inaugurar a instrução processual penal com o interrogatório do réu. Portanto, o conteúdo do dispositivo do artigo 55 da lei de drogas, se eu não me engano, não é especial. Não é especial porque em 2006 ele reproduzia a regra geral antes da reforma de 2008. Se ele reproduzia a regra geral, quando a regra geral mudou em 2008, necessariamente ficou superado o artigo 55 da lei de drogas. E ainda que assim não fosse, vale mais uma lei infraconstitucional ou contraditória à ampla defesa prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição? Ou o artigo 8º, parágrafo 2º, alíneas A, B e C da Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem status supralegal? Ainda que assim não fosse, ainda que o legislador agora tivesse criado um rito especial em que o interrogatório fosse o primeiro ato, seria substancialmente inconstitucional, tá bom? Não há como o réu ser citado para comparecer no fórum e dar explicações, sem sequer tomar pé ou conhecimento daquilo que pesa contra si. Ótimo. É o que eu estava dizendo, pessoal. Lá no artigo 8.2 da Convenção, olha que bonito isso. Toda pessoa acusada de delito tem direito às seguintes garantias mínimas. 8.2b, comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada. O oficial de justiça tem que chegar para mim com uma comunicação para me cientificar da acusação formulada. E essa comunicação tem que ser prévia, eu não posso ser intimado, citado para ir amanhã na audiência. E essa comunicação tem que ser pormenorizada. Não basta dizer, tudo bem, Fran? Tudo bem? Conhece a Barra Funda? Se quer dar um passeio lá semana que vem? O que vai ter lá? Não interessa, não. Só vem. Só estou dizendo que você tem que ir. Como assim? Não, tem que ser pormenorizado. É por isso que é obrigatório a entrega da denúncia. Tá bom? Se não bastasse tudo isso, o acusado tem que ter tempo hábil e razoável e também os meios adequados para a preparação de sua defesa. O que são esses meios adequados para a preparação de sua defesa? Estou lendo uma coisa aqui dentro. A Defensoria Pública, por exemplo. Se essa pessoa não tiver dinheiro para contratar um advogado e for uma pessoa hipossuficiente, como a gente tem que fornecer os meios adequados para a preparação de sua defesa técnica. A gente tem que fornecer para a pessoa essas condições, esses meios. Tá bom? É isso que manda a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Lembro que quando a gente começou a falar sobre o processo penal, na nossa primeira aula, a gente fez a ressalva de que a gente começa estudando o processo penal, primeiro pela Convenção Americana de Direitos Humanos, depois pela Constituição Federal, principalmente o artigo 5º, e aí a gente vai ler o Código de Processo Penal, sempre com 2 pés atrás. Porque o Código de Processo Penal é muito antigo, tá bom? Especificamente sobre a garantia da comunicação prévia e pormenorizada do ato citatório, tem um precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre isso. Diz lá, o julgado: além de cogente, o ato citatório deve ser concedido
prazo razoável entre a citação e o interrogatório, a fim de que o réu, além de tomar ciência da acusação constante da denúncia, possa se orientar sobre a sua defesa, atendendo, assim, aos preceitos constitucionais do contraditório e à ampla defesa. A atual redação do artigo 400 prevê que o interrogatório proceder-se após a instrução, razão porque fica ela preservada. Nesse caso aqui, o acusado havia sido citado no dia 7 para comparecer num interrogatório no dia 9. O que ele ia fazer lá? Dar bom dia. Ou boa tarde. Ou boa noite e até nunca mais. Porque ele efetivamente não conseguiria se preparar para efetivar sua defesa. Ah, mas quem é inocente não teme. Ah, mas quem é inocente não tem medo de nada. Quem é inocente vai de peito aberto e conta a verdade. É por isso que a gente tem que conhecer os erros judiciários. As graves injustiças que já foram cometidas nesse nosso mundão de meu Deus. Não é mesmo? Muitas injustiças foram cometidas. Me lembro, por exemplo, do caso Dreyfus, Capitão Dreyfus, do caso Patercino, do caso dos irmãos Naves. Pessoas inocentes que nada deviam, comprovadamente, isso depois ficou comprovado, mas que eventualmente foram condenadas. Então não é assim. Você não sabe o que tem lá, bicho. Você não sabe. Até por isso que a minha orientação é: doutor, eu recebi uma intimação para ir na delegacia, eu vou lá, né? Não tem problema não, né? Não tem problema lá não, doutor, posso ir sozinho? Se eu falar vai, eu tô sendo um inconsequente. Eu não sei o que tem lá, nem o cara. Doutor, não fiz nada de errado. Você tá lembrando de bater o carro? Não, doutor, não fiz nada de errado não. É por isso mesmo que você tem que ter medo. Por que estão te chamando? A chance de quererem te ferrar é grande. Doutor, não tem problema ir lá não sozinho, né, doutor? Meu rei, você só não vai e só vai depois que eu tiver conhecimento de tudo que tem lá. Aí a pessoa tem uma condição de viver melhor, de poder efetivar aí as suas garantias, tá bom? Prazo razoável para que o acusado prepare a sua defesa. Isso inclui, por exemplo, a impossibilidade de, durante a instrução, o Ministério Público inovar e juntar documentos às vésperas da sentença. Ou querer ouvir uma testemunha que não constava da denúncia. Como que eu vou me preparar previamente se eu não tinha conhecimento de que essa pessoa seria ouvida? Doutor, o Ministério Público aparece na audiência. Doutor, trouxe uma testemunha aqui, não rolei na denúncia não, mas vamos ouvir como testemunha do juízo. Isso significa que a defesa teve uma prévia comunicação pormenorizada da acusação e de tudo que foi colhido? Não, o cara está aparecendo com uma testemunha na audiência de instrução. Há uma violação contraditória na medida em que eu não conheço aquela testemunha. Eu não pude preparar a defesa técnica, tampouco a pessoal, para responder às eventuais afirmações daquela testemunha. Não dá para ouvir alguém assim, né? Viola o contraditório. Ótimo, pessoal. Um conceito simples de citação: o ato pelo qual o acusado toma ciência dos termos da acusação, sendo chamado a respondê-la e a comparecer aos atos do processo subsequentes. Dessa forma, a citação é providência essencial à validade do processo. Tá? Por isso, a falta de citação válida no processo ocasiona nulidade absoluta ou, como a gente gosta, defeito insanável. Tá bom? A gente tem algumas espécies de citação: a citação real e a citação ficta. Real é bastante simples, quando de fato aquela pessoa é citada pessoalmente. Quando de fato o acusado assina o mandado de citação. Está aí uma outra formalidade que o Código de Processo Penal impõe: que a pessoa acusada assine de próprio punho o mandado de citação, que posteriormente será juntado ao processo penal.
E aí tem aquela pergunta, Ana Paula, o prazo para oferecimento da resposta à acusação começa a contar da juntada do mandado no processo? Ou a partir do dia em que o acusado é citado? Se você se recordar do processo civil, você vai errar a resposta. Porque no processo civil, em regra, o prazo começa a contar a partir do momento da juntada do mandado nos autos. Olha como que o processo civil só serve para atrapalhar a nossa vida. Tá vendo? Eu acho que as pessoas que gostam de processo civil e assistem devem me odiar, né? Mas brincadeira, gente. O processo civil é muito importante. Não tanto quanto o direito penal. Processo penal, mas... O prazo para oferecimento da resposta à acusação começa a contar do dia em que a pessoa assinou o mandado. Tá bom? Na citação real, o ser humaninho vai lá e assina o mandado, começou a correr o prazo. O que é diferente na citação ficta. Porque o ser humaninho não assina o mandado. E aí o prazo começa a contar de outra maneira. Tem o primeiro prazo, por exemplo, o prazo do edital, e aí então automaticamente se presume o início da contagem. Tá? Mas calma que a gente vai falar disso com um pouco mais de tranquilidade na sequência. Observação: não existe no processo penal a citação por correio. Não existe a citação por AR digital, ou WhatsApp, ou e-mail, ou... Não existe. Tá bom? O que foi, Ana Paula? Telepatia? Ainda não... Às vezes até inventa, né? Mas não pode. Tem que ser, em regra, a citação pessoal. Porque aqui estamos tratando da liberdade das pessoas. Que depois da vida e da dignidade humana, talvez seja o valor de maior importância dentro do constitucionalismo brasileiro. Não é mesmo? Portanto, a gente tem que resguardar ao máximo a liberdade das pessoas. Tá joia? Gente, deixa eu ver aqui qual que é o nosso próximo item. Que, se eu não me engano, é a citação... Vamos terminar a citação pessoal e a gente faz um break. Regra geral, por meio de mandado e pessoalmente. Pessoalmente significa o oficial de justiça vai sair do fórum, vai entrar no carro ou na moto, vai até o lugar onde a pessoa supostamente reside ou trabalha, entrega na mão dela o mandado e a denúncia, o fulano assina, ele volta para o fórum e junta isso ao processo. A partir do dia em que o réu assinou o mandado, no dia seguinte, começa o primeiro dia para a apresentação da resposta à acusação em 10 dias, na forma do 396. Artigo 351. A situação inicial far-se-á por meio de mandado quando o réu estiver em território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Porque se não estiver na jurisdição do juiz que tiver expedido o mandado de citação, ele vai ter que expedir o quê, Jardel? Uma carta precatória. Para que o juiz de outra comarca, onde aquele juiz não tem jurisdição, peça mandado de citação para um dos seus oficiais de justiça, para que um deles vá em procura do réu. Tá? O mandado sempre é acompanhado de cópia da inicial, aquilo que no processo civil chama-se de contrafé. Assim como ocorre no processo civil, constatando nele o nome do juiz, sua rubrica, assinatura do excelentíssimo, o nome do querelante e do réu, com finalidade para que é feita a citação. Veja, o artigo 351 determina a forma do mandado. Não é do jeito que o juiz quiser. Tem que ter o nome dele, tem que ter assinatura, tem que ir na mão do oficial de justiça, tem que vir acompanhado da denúncia. Tá? Se faltar alguma dessas coisas, teremos... Que foi, Sheila? Não precisa editar, gente. Você acha? Eu vi que editaram algumas coisas. Eu devo falar muita coisa, né? Então, nem lembro. Quanto ao horário para a realização da citação, a qualquer dia e hora. Tá bom, pessoal? A citação pode ser realizada a qualquer dia e a qualquer hora, inclusive no horário noturno. Somente não se realizando à noite se o réu estiver em seu domicílio. Porque aí a gente tem o quê, pessoal? A garantia da inviolabilidade do domicílio.
Não é porque o oficial de justiça tem um mandado de citação que ele vai poder aparecer na sua casa 2 horas da manhã, chutar a sua porta e mandar você assinar um papel, tá? Não é assim que funciona. Portanto, a gente tem que levar em consideração a proteção, o resguardo do lar, a inviolabilidade do domicílio. Ótimo, pessoal. Ainda sobre situação pessoal, em caso do réu residir em outra comarca, vamos de rogatória, de precatória. E no caso do réu residir no exterior, a gente vai de carta rogatória, tá? O professor Auri menciona, eu não coloquei no slide, a possibilidade de carta precatória itinerante. É admissível isso? É admissível isso, no sentido de o juiz de Porto Alegre expede uma carta precatória para que o juiz de Curitiba dê cumprimento ao mandado de citação. Só que aí o juiz de Curitiba recebe a informação do seu oficial de justiça de que, na verdade, agora o réu reside em Florianópolis. Portanto, ele pode redirecionar essa carta precatória que veio de Porto Alegre para Curitiba diretamente para Florianópolis sem ter que voltar para Porto Alegre. Isso é o que se chama de carta precatória itinerante e que está tudo bem, é economia processual, bom senso mesmo, tá? Isso pode inclusive tramitar por e-mail atualmente. Já a carta rogatória, ela depende de uma cooperação internacional, depende de um outro país dar cumprimento ao ato citatório, tá bom? Se o acusado está no interior e não sabe seu endereço, haverá citação por edital. A gente vai falar na possibilidade de quando a gente tem a informação de que o acusado foi para o exterior, mas a gente não sabe exatamente para onde, Joyce. E aí o que acontece? Ao menos o que diz o código é que expediríamos a carta rogatória e ficaria suspensa a prescrição e o processo. Por quanto tempo? Por tempo indeterminado. Isso é um problema, né? A gente não gosta de nada indeterminado nessa vida, principalmente quando se trata da liberdade das pessoas. Ótimo. Citação do militar, uma pequena peculiaridade, se dá por meio do chefe do respectivo serviço, né? É bastante comum isso até. Os policiais militares que vão depor nas audiências, eles recebem por meio do batalhão as notificações, as intimações deles, porque o chefe hierarquicamente superior a ele tem que autorizar o seu comparecimento perante ao fórum e dispensá-lo do dia de serviço. Portanto, é sempre o chefe da repartição que vai receber daquela corporação, daquele batalhão, a requisição do militar, tá bom? Aqui também é majoritária a ideia de que poderá ser conduzido coercitivamente o réu, embora ele seja assegurado o direito ao silêncio. Um problema grave que a gente vai tratar especificamente quando falarmos sobre condução coercitiva no nosso item 6. Pauta do dia, Joyce, a DPF 444, que quase foi julgada ontem. Mas, como a gente teve pitadas de psicopatia, a pauta não andou. Exatamente. Como que é? Me livre dos seus maus sentimentos? Não me vem. Me deixe de fora. Gente, é isso. Como tivemos que deixar de fora os maus sentimentos das pessoas, a DPF 444, que estava pautada para ontem no plenário do STF, sobre as condições coercitivas, acabou não sendo julgada. Tá? Ótimo. Citação do réu preso. Familiar, peculiaridade importantíssima, tá? Porque pode ser o cotidiano aí da vida de vocês num futuro próximo. Infelizmente, a maioria dos réus da defensoria, em regra, vem preso para Barra Funda. Isso significa que essa pessoa está facilmente localizada, não é mesmo? Então, a gente manda um ofício para o diretor dizendo, requisitando o preso, e o oficial de justiça vai até lá com o mandado de citação para que esta pessoa tome ciência da sua acusação formal, por escrito. E aí é super interessante, porque eles recebem a denúncia lá na cadeia e eles ficam comparando umas com as outras, né? Pô, quem assinou a sua? Ah, foi fulano. Pô, e a minha puta? Pediu 33 e 35, e na sua? Só o 33! Tipo, rola até uma... O seu tem o 35, o meu não? Puta, o que é o 35, hein? Será que é mais pena ou atenuante? É atenuante, né? Atenuante. Tá? Os caras sofrem lá. Mas assim, com 2 meses de cadeia, os caras sabem tudo, bicho. É inacreditável o que o tempo livre permite ao ser humano. Aí você fica pensando, porra, será que estudar para concurso preso é um bom caminho? Será que é um bom caminho? Tô brincando, gente. Nada preso é um bom caminho.
O artigo 360 do Código de Processo foi modificado em 2003, pessoal, justamente para se compatibilizar com a súmula 351 do STF. Até então, acontecia de réu preso não ser citado pessoalmente, de réu preso acabar sendo citado por edital, Ana Paula. Olha que, veja você que absurdo. Como assim uma pessoa que estava presa não foi localizada para ser citada? É um pouquinho esquizofrênico isso. Se você prende a pessoa, resolve processar ela, como é que você não sabe onde é que essa pessoa está? Isso daí me parece mau sentimento e dados de psicopatia. Você entendeu? Isso não é bom. Me deixa fora disso. Você não tem argumentos. Isso significa que você não tem argumentos, cara. Não tem proposta. Qual é a sua ideia? Tá? É inadmissível que o Estado não localize uma pessoa que está sob sua própria custódia para citá-la. Haverá, inegavelmente, uma nulidade absoluta. Como a gente vai explicar isso para o cara? Então, sabe o que é? Tentamos te localizar, mas não o encontramos. E aí, então, fizemos a sua situação por edital. Presumimos que você leu o edital. E além de ter lido o edital, que não chega na cadeia, produzimos uma prova antecipada contra você e ainda decretamos a sua prisão preventiva. De novo? Imaginemos que seja outro processo. O cara vai dizer, mas eu estava aqui esse tempo todo. Entendeu? Não é admissível. A redação atual do artigo 360 diz exatamente isso. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. A exceção, tem um dispositivo legal que tem uma redação claríssima. O réu, se estiver preso, será pessoalmente citado. Qual é a outra hipótese? Essa é a regra. Não tem outra hipótese. Porque, evidentemente, constituirá uma nulidade absoluta, um defeito insanável. Tá bom? Para terminarmos sobre a citação pessoal, a citação do servidor público será pessoalmente, sendo comunicada à chefia da sua repartição. E aqui, pessoal, tem um problema, o professor Auri comenta isso na obra dele. E a pessoa, o servidor público acusado de crime, pode não querer que a sua chefia seja comunicada. O espírito do código, nesse momento, foi de que a chefia autorizasse o servidor a comparecer para ser interrogado, porque o cara era citado para interrogatório. Então, a chefia precisaria autorizar essa pessoa a faltar no serviço naquele dia para ser interrogado, né? Já não é mais assim. E ainda que assim não fosse, essa pessoa pode querer não ser, querer que ninguém mais saiba disso, querer não ser exposta perante os seus colegas de que ele responde uma ação penal, de que há uma acusação criminal contra ele. Ele pode escolher faltar nesse dia de serviço, para que ninguém saiba que ele responde uma ação penal. É um direito dessa pessoa, o direito à intimidade. Portanto, o professor Auri vai dizer que essa comunicação à chefia viola o direito à intimidade da pessoa. Não é aceitável. Essa pessoa pode escolher não ser intimada. Muitas pessoas, inclusive, às vezes me procuram e falam: puta, doutor, o oficial de justiça vai lá em casa. Tem como a gente evitar isso? Minha família vai ficar sabendo. Preferia que não fosse assim. Pô, super compreensível. Um oficial de justiça na porta da sua casa, você recebendo um mandado de citação com uma denúncia, uma acusação, sua família está ali, né? O que você vai dizer para eles? Você pode escolher não dizer nada, é um jeito seu. E aí eu, por exemplo, sempre falo: não, a gente vai, assim que se pedir o mandado de citação, a gente vai lá e se apresenta no fórum. E se dá por citado no balcão. E evita esse constrangimento pessoal, né? Que de fato é um constrangimento. Tá? Quando o processo criminal tramitar no tribunal, competência ordinária, a citação será feita mediante carta de ordem.
O que é uma carta de ordem, Emerson? A gente tem a carta precatória quando um juiz de mesma hierarquia pede a colaboração de um outro juiz de mesma hierarquia. A gente tem a carta rogatória quando a gente precisa praticar uma diligência no exterior, com a colaboração jurisdicional do Poder Judiciário de outro país. E a gente tem a carta de ordem quando um tribunal determina que um juiz proceda à citação. Nos casos de competência ordinária, não é o STF que vai expedir o mandato de citação. Ele vai delegar isso. Tá? E aí ele vai fazer isso por meio de uma carta de ordem, não por uma carta precatória. Tá? O cara precisa ser citado lá em Porto Alegre. Não vai ser o mandato de citação do ministro do STF que vai determinar isso. O ministro do STF vai determinar, por meio de carta de ordem, que um juiz criminal de Porto Alegre espécie mandato de citação para aquela pessoa que tem residência ali. Beleza? Isso que é uma carta de ordem, pessoal. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui esse primeiro bloco. A gente volta falando sobre citação por edital, que tem muitas peculiaridades e talvez seja o ponto mais delicado. Tá bom? Até já!